Na última quarta-feira, no dia 15, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, concedeu uma entrevista anunciando testes de uma droga sem efeitos colaterais e com altíssimo índice de sucesso no tratamento. A gente conversa agora justamente com o ministro Marcos Pontes. Ministro, muito obrigada por atender a Band News FM. Um prazer falar com vocês. E eu começo perguntando, ministro, a respeito destes testes, né? Seriam 500 pacientes internados em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Brasília. Pergunto para o senhor como é que vão esses testes e qual é a previsão de divulgação de um resultado? Esses testes são a última etapa, né, de uma pesquisa que tem sido feita e foi iniciada no Laboratório Nacional de Biociências, que é um dos nossos laboratórios, em janeiro. Então, eles começaram com a parte computacional, com mais de 2.000 moléculas de medicamentos, testaram usando inteligência artificial também, e no final desses testes, que era a primeira fase, passaram a segunda fase, que é a fase in vitro, com células reais, e nessa fase, 5 medicamentos foram utilizados e 2 deles tiveram uma ótima performance. Escolheu-se, então, o que teve a melhor performance, que foi esse medicamento, que está sendo usado agora na terceira fase, são os testes clínicos. Como você falou, são 7 hospitais com 500 pacientes e a ideia é que esses testes terminem em aproximadamente 4 semanas. Por que eu digo aproximadamente? Porque a gente não tem o controle de quantos pacientes vão ser internados e quantos deles vão se encaixar dentro das possibilidades de se utilizar o medicamento, né? E esse então, essa é uma variável que dá essa diferença no tempo. Cada paciente que entra no protocolo, ele recebe o medicamento por 5 dias e depois observação por 9 dias. Então, cada paciente aí cobre um período de 14 dias no seu tratamento. E depois disso, então nós vamos ter a certeza ou não, né, da utilização desse medicamento com efeito para o COVID. E então, considerando que funcione, que o medicamento funcione, a Anvisa deve, então, emitir uma portaria ou algum tipo de documentação que permita aos médicos receitarem, né, esse medicamento, além da sua utilização normal, também para o COVID. A gente espera que isso aconteça aí no mês de maio, se Deus quiser. Uhum. Bom, então o senhor disse que começou em janeiro, ou começaram em janeiro os testes, né, de alguma forma. 14 dias depois que esses pacientes recebem, né, os medicamentos, eles já começaram a receber, então? Já começaram. Os testes já foram iniciados no final de semana e a esperança é que a gente consiga aí terminar com sucesso esses testes. E eu quero lembrar uma coisa também, que além desse medicamento, e também esse medicamento associado a outros medicamentos, nós estamos fazendo testes no Brasil e em outros países. Eu faço parte de um grupo de 15 ministros de ciência e tecnologia e essa informação já foi passada para esses outros países e eles também estão iniciando protocolos semelhantes. Os protocolos são vamos dizer assim, internacional, para poderem ser aceitos, né, em nível científico em qualquer país. E aqui no Brasil ele é aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e nos outros países existem as suas comissões semelhantes, né? Então isso também está sendo feito no Egito, nos Estados Unidos, no México e no Paquistão. Uhum. Ministro, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, é isso? Exato, é um órgão do Ministério da Saúde e tem essa responsabilidade de, entre outras, né, de aprovar qualquer tipo de protocolo para testes de medicamentos em pacientes. Uhum. Deixa eu aproveitar então que o senhor citou esse órgão. Na semana passada, quando o senhor anunciou, né, essas pesquisas, os testes feitos com esse medicamento, também anunciou algumas medidas no sentido de novas formas de se testar, né, os pacientes para saber se há ou não a contaminação pelo coronavírus e também falava a respeito das vacinas. O que a gente notou foi uma fala do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não havia uma citação muito frequente do Ministério
Ministério da Saúde. E aí, na sequência, quando houve a entrevista coletiva do Ministério da Saúde, a impressão que dava era de um hiato, né, que não havia uma comunicação muito próxima entre os dois ministérios, tanto que o ex-ministro, então, se referiu a esse medicamento como um vermífugo, algo muito superficial. Pergunto para o senhor, como é que está o trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia e esse diálogo com o Ministério da Saúde? O senhor imagina que isso vai melhorar daqui para frente? E havia algum tipo de ruptura no diálogo até essa questão da demissão do ministro? Não, de forma nenhuma. O Ministério, o MCTIC e o Ministério da Saúde têm trabalhado desde o início dessa crise de uma forma muito coesa. Nós temos reuniões praticamente diárias com eles, as nossas equipes técnicas, com a equipe do Ministério da Saúde, e assim vai permanecer. Lembrando que o nosso Ministério, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele é uma ferramenta poderosa que deve e é utilizada pelos outros ministérios também, né, pelo fato de simplesmente nós sermos transversais. A tecnologia, a ciência, ela participa basicamente de todas as áreas do governo, né, tanto pensar em agricultura, infraestrutura e tudo mais. Então, tudo feito de uma forma muito coordenada. E nós temos as reuniões sempre presididas pelo presidente Jair Bolsonaro, com todos os ministros. Então, existe uma interligação muito grande, né, e que vai continuar agora, né, com a nova direção do Ministério da Saúde também. Então, o senhor acredita que não há uma grande mudança, mesmo com a troca de ministro, né, nesse meio tempo? Não, do ponto de vista da ciência e tecnologia, não existe nenhuma modificação. Nós vamos trabalhar da mesma forma como já temos trabalhado, né, com os outros. De que de passagem, aqui o Ministério ele trabalha não só nesse eixo, vamos chamar assim, de ciência, né, buscando um remédio, né, ou seja, uma reposição de medicamento, buscando vacinas, testes, reagentes para testes diagnósticos. Além disso, nós temos trabalhos em conjunto, nós lançamos uma chamada no CNPq em conjunto, né, com o Ministério da Saúde, no total de 50 milhões, foram 20 do Ministério da Saúde, 30 do Ministério aqui nosso, buscando todas essas soluções para o problema. E incluímos também ali uma chamada para ciências sociais, né, para análise comportamental da população e também dos médicos, né, do corpo médico, é extremamente importante. Então, a chamada, tudo isso a gente faz em uma conjunção muito grande. Os outros dois eixos, um deles tem a ver com a produção tecnológica, né, como aumentar ou escalar a produção de ventiladores, equipamento de produção individual e coletiva no Brasil. E o outro, né, nós temos a parte de comunicações também, é manter as comunicações estáveis no país como um todo. Uhum. Ministro, aproveitar que o senhor citou os reagentes, né? Na entrevista do dia 15, o senhor anunciou o início da produção de reagentes no Brasil para processar esses testes mais rapidamente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, como se dá essa produção, a partir de quando a gente já pode contar com esse reagente nacional, e ele vai poder ser exportado também, porque a gente sabe que a demanda ela é global, né? Todos os países estão buscando esses reagentes para ter o resultado dos testes sobre a contaminação do coronavírus. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, por favor. Exato. Como você falou, essa é uma das preocupações que todos os países têm tido, nas nossas reuniões aqui semanais, agora vão ser quinzenais, mas essas reuniões com os outros ministros, essa é uma preocupação enorme de como se conseguir reagentes para esses testes PCR, né, são testes mais elaborados. E nós tivemos um problema de quantidade disso, da capacidade de importação, e aí a nossa ciência, através do CT Vacinas, que faz parte da rede vírus MCTIC, foi criada essa rede foi criada em fevereiro, justamente juntando especialistas de vários setores para poder auxiliar nessa busca por soluções no país. O CT Vacinas, que fica no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, eles desenvolveram um reagente nacional e, na minha visita lá, eles me mostraram os resultados, né, as curvas de resultados de comparação desse reagente com o reagente importado. E eu te digo, ela é perfeita, é idêntica, até tem certas vantagens em algumas das áreas, conforme me explicaram.
e está pronto, o reagente está pronto, vamos dizer assim, a solução, e a partir dali ele deve ser produzido em Manguinhos, em outros lugares. Eles me falaram, mas eu confesso que eu não me lembro exatamente, mas em Manguinhos é o nome que eu lembro. E nós vamos ter condição de produzir isso no Brasil e, sem dúvida, isso aí entrando dentro das nossas indústrias aqui no país, pode ser exportado também. Uhum. E o senhor tem ideia de quando é que essa produção pode começar e esse reagente nacional pode começar a ser usado? O reagente em si ele já está pronto, né? Então só depende da produção lá de Manguinhos, que realmente eu não sei exatamente quanto tempo eles demoram para ajustar o sistema e começar a produção. Essa notícia que o senhor trouxe com relação aos testes usando inteligência artificial, né? Seriam testes muito, muito rápidos, com o retorno ali, a resposta em coisa de 1 minuto. Eu queria que o senhor explicasse também um pouco mais. E a gente vive realidades muito diferentes no Brasil, né? É um país diverso em todos os sentidos, e isso inclui também a economia. Todos os países terão a possibilidade de usar esse tipo de equipamento que, pela descrição, parece ser um equipamento caro, não? Veja bem, existe eu tenho falado, né, sobre inteligência artificial já desde o início aqui no Ministério, a importância do desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil, tanto que nós fizemos um edital, está aberto esse edital para 4 centros de inteligência artificial. Agora, esse ano, até maio está aberto esse edital, e depois, no segundo semestre, será aberto outro edital para mais 4 centros. Isso mostra quanto que nós temos aplicado, vamos dizer assim, a importância que nós damos para esse setor. Ele pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Esse equipamento é um equipamento que, se for considerar no universo dos equipamentos utilizados no ramo médico, ele talvez não seja um equipamento muito caro, não. Me informaram que o custo deve girar em torno de R$100 mil por equipamento. É um equipamento já existente, que é utilizado para testar algumas doenças, e com inteligência artificial ele foi adaptado, né, para poder fazer o teste do Covid também. E certamente vai ser muito útil, não só nessa crise que nós estamos agora, mas também para equipar os nossos centros, unidades básicas de saúde pelo Brasil afora. Isso vai facilitar muito, não precisa de profissionais extremamente qualificados, vamos chamar assim, para poder operar os testes. E vai servir também para testes de dengue, de chikungunya, de hanseníase e outras coisas. É uma forma muito inteligente de a gente poder utilizar. E outros países, né, a gente sabe realmente os problemas que existem, muito mais sérios que o Brasil, inclusive, na parte econômica em muitos países, mas eu acho que se é uma coisa de bom que a gente pode falar isso, né, de que esse vírus trouxe para a humanidade, é mostrar a importância da união entre os países, de que existem coisas muito importantes que se chamam pessoas, né, e a gente precisa trabalhar em conjunto, utilizar a ciência e tecnologia para poder interligar esses países e trazer soluções que sejam úteis para todos no planeta. Ministro, uma última pergunta, porque eu sei que o senhor tem muitas entrevistas para serem concedidas nessa segunda-feira. O senhor, naquela quarta-feira, no dia 15, decidiu não divulgar o nome do medicamento que está sendo testado agora, para que não houvesse, claro, uma corrida às farmácias, já que é um medicamento largamente utilizado por aqui. Houve uma investigação e os jornalistas descobriram que se trata da nitazoxanida. É isso mesmo? O senhor pode confirmar agora para a gente? Exato. Olha, veja bem que quando eu fiz aquele anúncio, nós ainda estávamos falando com a Anvisa para que o remédio fosse colocado na lista de remédios controlados, para que não houvesse uma corrida a farmácias para comprar o medicamento que ainda não está testado. Eu quero ressaltar isso, né, que nós estamos nessa terceira fase, existe uma expectativa muito boa para que esse remédio funcione para o Covid, mas a gente só vai ter essa certeza no final dessa fase de testes clínicos. E então, eu resolvi não falar naquela ocasião para evitar essa corrida, né? Embora seja um medicamento que não tenha efeitos colaterais, grandes efeitos colaterais, praticamente nada, é usado inclusive para pediatra, né? Mas eu fiz questão de não falar o nome daquilo, e agora, né, que já está na lista de medicamentos controlados, certamente para uso, para compra desse medicamento precisa de receita médica, então não há mais problema de se esconder isso.
Perfeito. Esse é o ministro da Ciência e Tecnologia, ministro Marcos Pontes. Muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Band News FM. Bom trabalho para o senhor. Todos nós torcemos para que essa crise seja superada da forma mais rápida possível. Estamos juntos, né, nessa luta, ministro. Muito obrigada pela atenção. Olha, obrigado a vocês. Para aqueles que quiserem mais informações, por favor, entrem no site do Ministério, www.mcetic.gov.br. Inclusive, temos ali possibilidades das pessoas que tenham alguma inovação, alguma ideia interessante, podem participar, né, também, e nós temos como ajudar nisso, além das nossas redes sociais. Então, obrigado aí por divulgar ciência e tecnologia. Um abraço, ministro. Bom trabalho. Obrigado.